38º dia do MDV. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2020. Eu estou lendo o livro A Lei do Triunfo e terminei de ler hoje sobre o autocontrole. E eu vou comentar um pouquinho da experiência que foi esse autocontrole hoje para mim. É um capítulo grande, são 50 páginas do livro. E é um livro difícil de ler, complexo. Eu vou até ler um trecho para vocês aqui. Mas senti muito sono. E de repente eu falei, não, eu quero controlar o meu sono. E comecei a fazer exercício no corpo, movimentar o corpo aqui, fazer um pouco de exercício. Porque eu acordei às 5 horas da manhã. Hoje eu fiz uma experiência, eu acordei às 5 horas da manhã, não é às 5, né? Às 4h45. Tomei meu banho, às 5 horas já estava dentro aqui do quarto, onde que eu estou agora lendo. E li até às 6h10. Às 6h10 estava com muito sono. Eu levantei e fiz um chá vermelho. E tomei o chá, continuei a ler mais um pouquinho. Realmente o sono veio. Às 6h30 eu percebi que eu já estava dormindo de novo. Então eu falei, vou fazer meditação. Fui fazer a meditação. O que aconteceu? Dormi na meditação. Às 7 horas voltei a ler. E com sono, muito sono, comecei a fazer exercício às 7. Eu falei, não, vou terminar de ler. Eu quero terminar de ler o capítulo do autocontrole. Porque seria um capítulo por dia. E já faltam 2 dias. E ainda me faltam 8 capítulos por ler. Então, assim, a previsão que eu tinha de terminar 750 páginas, eu não consegui cumprir. Porque já teve dias que eu passei 2 dias em um capítulo. Também, em vez de eu ler só esse livro, eu peguei outros livros. Não é que eu escutei audiobooks, então tá dentro da meta, né? Mas eu gostaria de ter terminado esse livro aqui dentro do prazo estabelecido. Mas estou vendo que tá chegando os 40 dias e vai me faltar alguns capítulos. Mas eu estou feliz, eu já terminei, já estou na página 410. Poxa, isso é um feito para mim, que nunca tive controle sobre mim, então tendo esse autocontrole, consegui terminar isso aqui. Olha, o autocontrole é uma mera questão de controle do pensamento. Fixe, pois, na mente, por meio do princípio da autossugestão, pensamentos construtivos, positivos, que se harmonizem com seu objetivo principal definido, e a mente transformará esses pensamentos em realidade, que lhe restituirá como um produto acabado. Isso é controle do pensamento. Isto é controle do pensamento. Então, não há exagero em afirmar que somos limitados apenas pela intensidade dos nossos desejos. De acordo com como é nosso desejo, é a nossa limitação. Se dizemos conseguimos ou não podemos, isso é de acordo com as nossas vontades e os nossos desejos. Eu vou pegar uma passagem agora aqui do livro, que está falando sobre uma historinha aqui do autor com os 2 filhos dele. Tem essa história do autor e depois tem uma história também de um pastor com um guerrilheiro, que está muito interessante a história. São histórias e a gente pode absorver muita coisa das histórias de contos, né? Então, vamos lá. Página 396. De página 396 a página 400. 4 páginas aí. O primeiro e provavelmente o mais importante passo a ser dado neste sentido é cultivar um autocontrole absoluto. Precisamos habituar-nos a receber, sem tirar represálias, os castigos e penalidades de toda a espécie. Quando uma pessoa irritada começar a nos injuriar, com ou sem razão, não devemos esquecer que, se iniciarmos represálias iguais, nos colocaremos no mesmo nível mental daquela que nos ofende, ficando assim dominados por ela. Por outro lado, se não nos irritarmos, se mantivermos a compostura e permanecermos calmos e serenos,
conservaremos as nossas faculdades habituais de raciocínio. Surpreenderemos a outra pessoa. Responderemos com uma arma cujo manejo ela não conhece e, por conseguinte, a dominaremos com facilidade. As coisas iguais se atraem. Não há desmentido para essa afirmativa. Falando em sentido figurado, cada pessoa com quem entramos em contato é um binóculo mental através do qual podemos ver um reflexo perfeito da nossa própria atitude mental. Para exemplo da aplicação direta da lei da represália, o autor citará aqui um fato que se passou recentemente com ele e seus 2 filhos pequenos, James e Napoleão. Ia os 3 passear no parque, onde dariam comida aos pássaros e esquilos. Napoleão comprou um saquinho de amendoins e James uma caixa de biscoitos. James quis experimentar os amendoins e, sem pedir permissão ao irmão, foi introduzindo a mão no saquinho, mas Napoleão reagiu e deu-lhe um soco. O pai disse então a James: "Ouça, filho, você não procurou obter os amendoins como devia. Vou mostrar-lhe como deveria ter feito." Porém, tudo acontecera com tanta rapidez que o pai não tinha a menor ideia do que iria sugerir a James. Deteve-se um instante e analisou o fato, encontrando o melhor meio de tirar uma lição de tudo aquilo. Ligou então as experiências que tivera com a lei da represália e disse a James: "Abra a caixa de biscoitos e ofereça alguns a seu irmãozinho e veja o que acontece." Depois de alguma relutância, conseguiu convencê-lo. Passou-se então algo de notável, algo que proporcionou ao pai a maior lição que já tivera algum dia sobre transações. Antes de tocar nos biscoitos, Napoleão insistiu em pôr alguns amendoins no bolso de James. Tomou logo uma represália. Com uma experiência tão simples, o autor aprendeu mais do que em qualquer outra ocasião sobre a arte de dirigir. Insentidentemente, os 2 meninos estavam começando a aprender a fazer uso da lei da represália, o que lhes evitou muitas contendas físicas. Nenhuma pessoa adulta já foi além de Napoleão e James no que concerne a lei da represália. Somos apenas crianças grandes, influenciadas pelo mesmo princípio. O hábito de pagar na mesma moeda é tão universalmente praticado que bem podemos chamá-lo de hábito da lei de represália. Se alguém fala bem de nós, cresce a nossa admiração por esse alguém e pagamos na mesma moeda. Por meio do princípio da represália, podemos converter inimigos em amigos leais. Se o leitor tiver algum inimigo do qual deseja fazer um amigo, pode provar essa afirmativa, caso esteja disposto a esquecer essa terrível mó de moinho que traz presa ao pescoço e que se chama orgulho, teimosia. Adquira o hábito de falar bem do seu amigo sempre que for possível. Defenda-o de todos os modos que puder. A princípio ele ficará impassível, mas pouco a pouco tomará conhecimento do fato e pagará na mesma moeda. Por uma manhã de agosto de 1863, um jovem pastor protestante foi despertado subitamente num quarto de hotel em Lawrence, Kansas. O homem que o chamava era um guerrilheiro de Cantrell e exigia que ele descesse imediatamente ao andar térreo para ser fuzilado. Por toda a fronteira naquela manhã se perpetravam assassínios. Um bando de atacantes chegara cedo ao Lawrence a fim de preparar um massacre. O bandido que despertara o jovem pastor estava impacientado. E o pastor, logo que despertou inteiramente, ficou horrorizado com o quadro que pôde avistar pela janela. Ao descer, o guerrilheiro pediu-lhe o relógio e o dinheiro e quis saber se ele era abolicionista. O pastor estava trêmulo, mas compreendeu que ia morrer e não queria morrer com uma mentira nos lábios. Assim disse que era abolicionista e acrescentou a essa declaração qualquer coisa que mudou inteiramente o rumo dos acontecimentos. O pastor e o guerrilheiro sentaram-se no sofá e conversaram.
enquanto os habitantes de Lawrence eram massacrados em todos os pontos da cidade. Os atacantes já estavam prontos para partir e a conversa prosseguia ainda. Quando o bandido montou o cavalo para se reunir aos companheiros, estava absolutamente na defensiva. Entregou todos os valores que reunira e pediu desculpas ao pastor por tê-lo incomodado. Muitos anos depois do massacre de Lawrence, o ministro vivia ainda. Que haveria na sua personalidade para levar aquele mau homem ao sentar-se e conversar com ele? De que teriam falado? O senhor é um abolicionista? Perguntou o guerrilheiro. Sim, e o senhor deveria ter vergonha do que está fazendo, respondeu o outro. Isso conduziu diretamente a uma apreciação sobre moral. O guerrilheiro ficou confuso. O pastor era apenas um rapazinho ao lado daquele rufião de fronteira, mas apelou para um sentimento de moral e o bandido sentiu o desejo de demonstrar que não era tão mau como parecia naquelas circunstâncias. Depois de despertar o pastor com o intuito de matá-lo, por ser abolicionista, passou 20 minutos no banco das testemunhas, procurando um álibi. Finalmente começou a contar a sua história. Começou desde o tempo em que era um pequeno rebelde que não queria rezar, tornou-se então quase sentimental, lembrando que fora ido de mal a pior até que ali estava imiscuído naquele mau negócio, e terminou dizendo: "E agora, reverendo, não pense muito mal de mim." O jovem pastor fizera uso da lei da represália, tivesse ou não consciência disso. Imaginemos o que teria acontecido se ele tivesse nascido de revólver na mão. Se ele tivesse descido de revólver na mão, enfrentando a força física com a força física, não o fez. Porém, e venceu o guerrilheiro porque lutou com uma força que este desconhecia. Por que é que quando um homem começa a ganhar dinheiro, todo mundo parece se aproximar da sua porta? Perguntemos, por exemplo, a qualquer pessoa que saibamos desfrutar uma boa situação financeira e ela nos dirá que lhe aparecem frequentemente oportunidades para ganhar mais dinheiro. Ao que tem será dado ainda mais, e ao que tem será dado ainda mais, e ao que nada tem lhe será ainda tirado. Esta passagem da Bíblia sempre me pareceu ridícula, mas agora que compreendo seu verdadeiro significado, reconheço a verdade que ela encerra. Ao que tem será dado ainda mais, e ao que nada tem lhe será ainda tirado. Sim, ao que tem será dado ainda mais. Se tiver insucessos, falta de confiança em si mesmo, ódio ou falta de controle, tudo isso será aumentado. Mas se tiver êxitos, confiança em si mesmo, autocontrole, paciência, persistência e determinação, tais qualidades serão aumentadas. Às vezes acontece que é preciso enfrentar a força com a força para suplantar o adversário, mas depois que o tivermos vencido, é ótima ocasião para o tomar pela mão e mostrar-lhe melhores meios de resolver contendas. As coisas iguais se atraem. Na Grande Guerra, a Alemanha banhou a sua espada no sangue humano numa perigosa arremetida de conquista. Como resultado, teve represálias de todo o mundo civilizado. Está, pois, nas nossas mãos decidir o que desejamos que os outros façam e podemos conseguir isso por meio da lei da represália. A economia divina é automática e muito simples, recebemos apenas o que damos. A economia divina é automática e muito simples, recebemos aquilo apenas o que damos. Como a represália, recebemos aquilo que damos. Como isso é verdadeiro, recebemos apenas o que damos. O que nos vem às mãos não é o que desejamos, e sim o que damos. Rogamos ao leitor que faça uso dessa lei não somente para alcançar lucros materiais, como também, é melhor ainda, para conseguir a felicidade e a boa vontade para com os homens.
é este, afinal de contas, o único triunfo verdadeiro pelo que lutamos. Rogamos ao leitor que faça uso da lei não somente para alcançar lucros materiais, a lei da represália, que também se chama lei da atração. O que nos vem à mão não é o que desejamos, sim o que damos. O que vem à mão não é o que desejamos, sim o que damos. Para alcançar lucros materiais, como também, e melhor ainda, para conseguir felicidade e boa vontade para com os homens. É este, afinal de contas, o único triunfo verdadeiro o qual lutamos. Então aqui está falando sobre a lei da represália, que a lei da represália se assemelha à lei da atração. Aquilo que fazemos aos outros, os outros fazem a nós mesmos. Se tratamos bem a uma pessoa, essa pessoa nos trata bem. Se tratamos mal a uma pessoa, em consequente, ela também nos trata mal. Então, a lei da represália é tudo de fundamental que podemos desenvolver, entende? É a lei da atração, né? Você atrai, é um imã. Então esse imã faz a atração de tudo que você pensa, de todas as suas ações e atitudes. Se você é uma pessoa boa, vai atrair coisas boas. Se você é uma pessoa mal, vai atrair coisas maus. Não quer dizer que você é bom ou mal. Quer dizer que as suas atitudes boas vão atrair outras atitudes boas de outras pessoas. E as suas atitudes malas vão atrair outras atitudes maus de outras pessoas com você. Um grande beijo, um ótimo dia. Hoje eu tô gravando, primeira vez que eu tô gravando o vídeo tão cedo. Deixa eu ver que horas são. Vão ser 9 horas da manhã. Hoje é um sábado, então como não tive que... As crianças eram para estar entrando na escola agora. Normalmente essa hora eles já estariam já fazendo bastante barulho. Eu acho que já tem gente acordada, que eu já escutei um barulho aqui já. Vamos ver se dá pra gente ver um pouquinho lá fora da janela aqui. Que tá lindo, ó. Olha aí a janela. Deixa eu abrir um pouquinho aqui que tá frio, mas... Seja bem-vindo aí à nossa terra. Aí, ó. Beijão.